Boa tarde, pessoal. Vou iniciar, então, a correção da aula de hoje, tá certo? A aula de hoje foi uma aula mais simples, mais leve. A gente viu aí sobre probabilidade e estatística em matemática e sobre prevenção e acidentes em educação no trânsito. Aqui houve um errozinho, tá? Escrito arte, mas vocês observaram que era atividade de educação no trânsito. Gente, esses erros acontecem, tá? Pede desculpa, não é algo corriqueiro, mas infelizmente devido à nossa rotina, a Pro está tendo que dar aula de várias disciplinas que não seria a minha responsabilidade, né? Como matemática, a gente vai voltar a ter aula de artes, agora a gente vai ter aula de inglês, tem várias novidades aí que vocês ficaram sabendo durante por os próximos dias aí. E é isso. Então, infelizmente, desculpem quando acontecem esses erros, não é sempre, mas em algum momento possa ser que ocorra. A gente vai iniciar a correção da aula de hoje com a atividade de educação no trânsito. Na atividade de educação no trânsito, como a Pro falou aqui mais cedo, a gente ainda está falando sobre a prevenção de acidentes. Quando a gente fala em prevenção de acidentes, a gente primeiro precisa identificar o que a gente faz no nosso dia a dia que é errado. Então, a Pro trouxe aí uma imagem. Com certeza, vários de vocês já tiveram situações parecidas com dessa imagem, e a gente precisa entender que a gente se colocar em uma situação errada, a gente está correndo perigo e pode sim fazer com que ocorra um acidente. Então, a gente precisa se prevenir, nos vigiar e não fazer essas coisas, tá? Deixa eu só diminuir aqui para a gente ver melhor. Então, aqui na primeira questão, está pedindo para a gente observar a imagem e escrever 5 ações erradas que pode ocasionar um acidente. Então, a Pra colocou aqui, atravessar fora da faixa de pedestre. Então, a gente vê aqui, ó, essa pessoa atravessando fora da faixa, essa menina também atravessando praticamente no meio da rua, em pleno cruzamento. Então, isso é muito perigoso. Tá? A gente não deve atravessar fora da faixa de pedestre, até porque existe uma regra no trânsito que estabelece que a prioridade é o pedestre. Então, se seguindo essa lógica, quando a gente está em uma faixa de pedestre, deveria, né, o motorista parar e dar prioridade para a gente. Possa ser que isso não ocorra com frequência, infelizmente, mas a prioridade é sempre do pedestre e a gente precisa fazer a nossa parte, tá? Então, atravessem sempre na faixa de pedestre. O 2 aqui. Pedestre atravessar a rua com o sinal aberto para o motorista. Então, aqui, ó, o sinal ele está aberto. Então, a prioridade nesse momento aqui é do motorista e o pedestre está atravessando. Isso também é errado. Descer do carro no meio da rua. Ó, a gente está vendo essa criança aqui descendo no meio da rua. O carro, ele precisa estar encostado, tá? Próximo ao meio-fio, com uma faixa indicando que pode descer. Então, tendo todas essas regrazinhas aí o pedestre pode descer do automóvel, do carro ou até do transporte coletivo. Então, nesse caso aqui, ele está super errado. Motorista entrar na contramão. Então, aqui, ó, olha, essa sinalização aqui, para quem não sabe, a seta ela está indicando que o motorista pode virar para a esquerda, ok? Ou melhor, essa seta, quando ela está cruzada aqui, ó, tá vendo que ela está cruzada em vermelho? Isso indica que o carro ele não pode seguir nessa via. Ele fazendo isso, ele está na contramão. Então, esse carro aqui está fazendo algo que é muito errado, que é utilizar uma via que não foi apropriada para aquela entrada de carro. Possivelmente essa via aqui é apenas para saída de carro. Então, não pode, tá certo? Colocar o corpo para fora do ônibus. Ó, a gente vê aqui essas crianças em um ônibus escolar, inclusive, colocando o corpo para fora do ônibus. Isso é super errado. A gente não pode fazer isso, tá certo? Tem várias outras situações aqui que a gente pode destacar que estão erradas, tá? Mas, como a Pro pediu só 5, a gente vai citar nesse momento só 5. No segundo, como podemos prevenir o acidente? Então, espera-se que vocês tenham colocado que a gente precisa nos prevenir, obedecendo todas as regras do trânsito para termos seguranças. Nós, como pedestres, nós também somos responsáveis pelas condutas que a gente tem no trânsito, tá?
Então, seja pedestre, seja enquanto motorista, quando a gente utiliza o meio de transporte, tudo isso a gente está fazendo com que a gente se responsabilize pelas ações que a gente tem no trânsito. Então, toda vez que vocês estiverem na rua, em qualquer situação, pensem 2, 3 vezes antes de tomar uma atitude e sempre sigam a regra do trânsito. E eu digo mais, né? Eu sou uma pessoa habilitada e eu sempre digo o seguinte, que eu tenho que dirigir pelo pedestre e pelo motorista. E eu prefiro pensar 2, 3 vezes antes de tomar uma atitude do que eu tomar uma atitude e acabar me arrependendo. Então, quando a gente está no trânsito, a gente, ao invés, mesmo às vezes a gente estando certo em algumas atitudes, se eu vejo que o meu colega ele está fazendo algo de errado, eu vou tomar aquela atitude, não. Por isso que se chama prevenção. A gente precisa se prevenir, fazer as condutas corretas e sempre prestar atenção em todos os ambientes, seja enquanto motorista ou enquanto pedestre, tá certo? Vamos lá para a aula de matemática. É uma aula super simples, super fácil. Eu vi que grande parte aí dos alunos, que até o presente momento da gravação dessa aula, acertou grande parte das questões. Então, probabilidade estatística é uma questão muito mais de observação. É observar, né, todas as atividades, todas as informações, que aí vocês vão conseguir fazer as questões de probabilidade com uma facilidade enorme. Então, a gente tem aqui na letra A, quantos pontos Cristina fez? A, B. Então, A, Cristina fez, então, 100 pontos. Qual dos alunos fez menos que 50 pontos? Então, menos que 50 pontos na etapa C. Então, eu olho aqui na C, quem foi que fez menos de 50 pontos? Valdir. Quem marcou mais de 20 pontos na etapa B? Etapa B, mais de 20 pontos. Então, tem Helena, tem Cristina e tem o Valdir. Na letra D, em qual das etapas Karina fez mais pontos? Então, eu vou olhar aqui Karina. Karina fez 50 na A, 20 na B e 100 na C. Então, na etapa C. Na letra E, quem marcou mais pontos na etapa A? Então, na etapa A, Helena 100, Roberto 20, Cristina 100, Karina 50 e Valdir 50. Então, Helena e Cristina tiveram a mesma pontuação que foi 100. Letra F. Qual dos alunos fez a mesma quantidade de pontos em cada uma das 3 etapas? A mesma quantidade de pontos, tá? Não várias pessoas. Aqui está falando qual dos alunos. Então, se fosse quais 2 alunos, seriam mais de um aluno. Ele quer saber quem desses 5 fez a mesma pontuação nas 3 etapas. Então, a gente tem aqui a A, B e a C. Então, Helena, ela fez a mesma pontuação nessas mesmas etapas. A G, qual dos alunos marcou mais pontos nessa competição? Então, Helena, se você for somar aqui, tem 300 pontos. Na F, quem fez menos pontos nessa competição? Quantos pontos? Valdir, se a gente for contar aqui, ele fez 120. Então, ele foi quem menos pontuou. Ok? Então, dessa atividade aí foi apenas isso. Aqui embaixo falou sobre educação financeira, sobre a questão de como é que faz a moeda, tá certo? E aí perguntou na A, vamos pesquisar, procura o significado de cunhar. Então, cunhar é fabricar, é imprimir nela um sinal, um desenho, transformar um metal em moeda. Aqui a letra B, a Pro não colocou nenhuma informação para vocês responderem, mas essa resposta aí é uma resposta pessoal, tá certo? Então, por hoje é só. Por favor, estudem, acompanhem as correções, façam sempre as atividades, porque a gente está próximo já das avaliações e todo cuidado ele deve ser tomado e assistam sempre às videoaulas, tá certo? Beijo para todos vocês.